O Movimento Sem Terra tem 25 anos de história e desde a sua criação vai se aperfeiçoando, né? Vai sendo, cada ano vai, assim, a organicidade vai se aperfeiçoando. A luta pela terra no Brasil, ela fundou o Brasil, né? O Brasil, o continente latino-americano era a terra que não era propriedade, mas era terra de milhões de índios. Conta-se que havia pelo menos 5 milhões de índios no litoral brasileiro. Desde que chegaram os portugueses, os europeus, eles implementaram no Brasil uma política agrícola, um modelo de desenvolvimento do campo que até hoje permanece, que é o grande latifúndio, grandes propriedades de terra, monocultor, que produz uma só cultura, e agroexportador. Basicamente, eu acho que é o monocultivo, é a celulose, né, cara? É a produção do eucalipto, a produção do pinus. Aqui mais forte não é o pinus nem a acácia. O mais forte é o eucalipto mesmo. Sempre houve resistência. Primeiro, a resistência dos índios. Primeiro a resistência dos índios, que milhões foram dizimados, mas que lutaram contra esse avanço da monocultura agroexportadora portuguesa aqui no Brasil, né? Deste século passado para cá, a gente tem as ligas camponesas lá no Nordeste do Brasil, que fizeram ocupações de terra e era a reforma agrária na lei ou na marra, né? Que era a toma de terra mesmo. Aqui no sul também teve o movimento dos agricultores sem terra, que já foi também nos anos 60 e 70 a luta pela terra. Com a ditadura militar, que se instalou em 64, a luta pela terra continua, não é? Só que fica muito mais difícil do camponês ocupar a terra, porque existe uma ditadura no Brasil, não é? Então ocupar a terra, para vocês terem uma ideia, tem uma fazenda que várias áreas onde foram feitas reforma agrária antes de 64, a ditadura militar devolveu aos antigos fazendeiros as áreas, né? No final dos anos 70, começa-se de novo a se organizar ocupações de terra, realizadas em todo o Brasil, né? Aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, muito fortemente, ocupações de terra, porque o MST ele não é um movimento em si, por si só, não nasceu do nada. O MST ele é herdeiro, ele é herdeiro e ele é continuador da experiência histórica de resistência dos camponeses no Brasil. Hoje sou um companheiro, junto com os outros companheiros acampado, por um objetivo, para que a gente possa ter o nosso direito de plantar, crescer os filhos e poder ter um lugar digno para que possa morar com a família, né? É bom aqui o acampamento, eu gosto. A gente sai, vai passear nos parentes, visitar, mas a gente sente falta, né? A gente o que me faz eu ficar aqui é ter um pedaço de chão para me plantar, né? Para poder ter alguma coisa para os meus filhos, adquirir alguma coisa. E é tudo que eu quero, é o meu sonho, né? É ter um pedaço de chão. Porque eu sou apaixonado por criação, por gado, galinha, essas coisas. Eu não posso ver, eu sou apaixonado por essas coisas.
Por isso que eu tô aqui, porque eu achei que era melhor eu estar aqui para me conseguir algo para o meu filho, né? Adquirir. E assim, morando na cidade, eu achei que não era importante para mim, assim, porque lá não tinha espaço para mim criar nada, eu não podia plantar nada, eu não podia, assim, plantar um pé de tomate, uma coisa assim, que era poucos espaços, né? Somos um povo organizado e eu gostaria assim que todos nós tivesse o mesmo objetivo comum. Vocês estão vendo que nós o nosso objetivo é conquistar um pedaço de chão. Estou acampado aqui já 1 ano e 9 meses, né, na luta pela terra. Então aqui essa horta é a horta alternativa, né, onde, né, a gente tira algumas, né, temperos, né, e complementar assim a nossa comida, né. Aqui nós estamos todos, né, em cooperativa, né, trabalhando, cada um trabalhando um pouco. Que é daqui que nós vamos tirar, né, as verduras para a gente comer, né. Então nós estamos aí. É um dia de cada lucro trabalhar, né. Então hoje é o nós, aí amanhã é o outro lucro que vem, setor, né, o INB, né, que vai vir trabalhar aqui. Que a gente produz, né, todos podem, né, usufruir, coletivamente, né. Tudo que é produzido, né, é para o coletivo, né. A gente, né, trabalha com, né, orgânicos, né, sem adubos químicos, nada, né, que venha, né, a prejudicar o solo, né. A terra, para mim, representa uma grande coisa, porque é da onde a gente vai tirar o nosso sustento, né. Então ela é a nossa, vem dizer, nossa mãe, né, que é dela que a gente vai tirar, né, pra gente comer. No futuro, quando nós tiver as nossas, né. Para que se conseguisse vencer nessa luta, se percebeu que era preciso que as várias ocupações pontuais, os movimentos de cada lugar criassem um vínculo que fosse nacional. Em Cascavel, no Paraná, houve uma reunião de pessoas ligadas a essas várias ocupações, né? Tinha pessoas da igreja, lideranças camponesas, e se reuniram, fizeram um encontro, um congresso, e chegaram a essa conclusão. Para vencer, a gente precisa de unidade nacional, né? A ideia não, surgiu o MST em si, né? Porque o MST ele nasce dessa necessidade, né? Do ressurgimento das ocupações, da necessidade de se repartir as terras, de se fazer uma reforma agrária no Brasil. O MST não é um movimento, não é um partido político, não é uma empresa, não está se beneficiando do dinheiro de ninguém. O MST é um movimento de povo organizado que luta para conquistar terra. Hoje a qualidade de vida é terrível nas cidades, a violência urbana é um câncer, uma doença que parece que não tem cura nas grandes cidades. E são boa parte filhos e netos de camponeses que o modelo de desenvolvimento do Brasil disse, vão para a cidade, porque ser camponês é coisa de subdesenvolvido, coisa de jeca. Você tem que ir para a cidade e trabalhar nas fábricas, a indústria é o futuro do Brasil. Mas junto com o ressurgimento da luta camponesa, nesse caso na forma do MST, que é um movimento, e depois surgiram vários outros que ainda hoje existem e lutam por terra no Brasil, surgiu também a repressão. Primeiro o próprio exército realizava a repressão, não é? Nas ocupações de terra, o próprio exército muitas vezes ia tirar os camponeses ligados ao MST da área. Depois, o Estado, a partir de agentes da polícia, que formavam milícias
contratadas pelos fazendeiros. Depois, com a Constituição Federal de 88, que legitima a reforma agrária, coloca a reforma agrária como um dever do Estado, coloca a desapropriação de todos os latifúndios improdutivos que não cumprem a sua função social dentro da Constituição, é dever do Estado, né, identificar esses latifúndios que não cumprem função social e realizar a reforma agrária. A partir daí começa-se a perseguição, a tentativa de se deslegitimar o MST e fazer a perseguição das ocupações a partir de via judicial, do Ministério Público. Começa-se então a várias artimanhas legais. A ocupação de terra não é um conflito social, uma disputa por terra, é um crime contra a propriedade privada. Então coloca no Código Penal e taxa as lideranças como criminosos, terroristas, né? As pessoas dizem que o sem terra não vale nada, fazem luta e só querem briga, mas na verdade não é. Na verdade o sem terra ele está lutando por uma coisa útil, porque a terra ela é útil, né? Porque na terra a gente produz vários alimentos, produz várias coisas, cria muitos bichos e eu acho que criar bicho e plantar faz parte da vida. E eu acho que as pessoas, elas fazem isso, estão aqui porque gostam. E outras não é porque dizem que o sem terra não vale nada, eles gostam de comprar briga com as pessoas, mas ninguém aqui tá por comprar briga com ninguém. A gente está aqui para ver se produz alguma coisa. Eu achei uma ideia muito legal, né? Porque se unindo com outros acampamentos, parece que fica um só acampamento, mas fica uma força maior, as pessoas crescem e aí as pessoas juntam todas as forças e parece que ficam mais vontade de criar as coisas, entendeu? Aí as pessoas aqui, mesmo elas não tendo terra, elas já estão criando. Então olha só, se elas vão para cima, vão em cima de um pedaço de chão, elas vão criar mais ainda. Elas vão ter mais vontade de lutar por aquilo que a pessoa quer. Porque quando uma pessoa quer alguma coisa, ela luta por isso. E aí eu acho que aqui o que eles querem mesmo é lutar por um pedaço de chão. Então, por que eles fazem luta, essas coisas? Porque eles estão lutando. A polícia, essas coisas assim, estão tudo contra. Porque eles acham que a gente quer matar as outras pessoas e quer tirar o chão das outras pessoas. Mas o que a gente quer não é tirar o chão, não é prejudicar as outras pessoas. Mas eu acho que se a gente tirasse daquela pessoa que está precisando, aí seria o errado. Mas a gente está pegando terra daqueles que têm até demais. Então, é por isso que a gente está aqui, para lutar por um pedaço de chão e criar o nosso próprio alimento. Meu nome é Ana Paula, eu sou educadora e contribuo no que for preciso no setor da educação aqui dentro e também faço parte da brigada, que é a Brigada da Organicidade do Acampamento. A gente vem ainda com a escola itinerante e vemos lutando para manter essas aulas e manter as crianças aqui dentro do acampamento. Mas por que não mandam para a cidade? Porque a cidade, nós como somos um acampamento itinerante, né, que nós estamos sempre se mudando de lugar, isso a gente vai construindo com as crianças, não sozinho. Porque vamos supor se a gente fizesse um barraco sozinho para a educação. As crianças vão lá, elas destroem tudo. Se a gente fizer com elas não vão destruir, porque elas fizeram. Elas vão ver se elas veem outra pessoa rasgando. Mas nós construímos isso daí, e daí elas têm uma criticidade que elas vão criando em torno delas. O objetivo a longo prazo aí, nós vamos conseguir trabalhar com os adultos também, que tem muito adulto que não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer o próprio nome, né? Então a gente está tentando agora também ter uma formação para professores para conseguir trabalhar com esses adultos. E a nossa luta aí está em torno de nós conseguir legalizar a nossa itinerante de volta. Então uma das grandes lutas não é só do setor de educação, é de vários setores, a comunidade inteira, ou seja, o movimento está lutando todo pela essa conquista aí. Né?
todo esse processo de repressão, 20 anos de repressão quase, não conseguiu retirar o apoio que a sociedade brasileira dá à luta pela terra ao MST, como seu principal representante. Por quê? O povo identifica que a causa é legítima. O latifúndio é um câncer para o Brasil, é um mal. Todo mundo consegue enxergar isso. Não há quem pense num grande latifúndio, numa grande produção de soja com veneno e ache que aquilo é bom. No imaginário da população brasileira, é preciso repartir a terra, algo que nunca foi feito no Brasil. É preciso repartir a terra, é preciso redistribuir, não é, as terras e as riquezas do Brasil. É preciso retirar também parte da população que hoje está nas periferias e que pode vir para o campo, produzir alimentos saudáveis como uma alternativa para o inchaço, para a violência das grandes cidades. Só que não há como não lutar. O povo brasileiro chegou a uma situação de abandono, de miséria, de pobreza. Se eu não luto pela terra, eu vou viver de quê? Eu vou para a favela? Vou viver do tráfico? Eu vou ser desempregado pelas ruas da cidade? Eu vou entrar para alguma quadrilha? Vou assaltar? Eu vou roubar gado? Eu vou viver de quê? Num país em que o emprego cada vez está mais difícil, a situação do trabalhador, do pobre, está cada vez mais complicada e a injustiça do modelo agrícola brasileiro tá na cara de todo mundo, né? Então a reforma agrária é uma necessidade do Brasil, é uma necessidade urgente, desde a chegada dos portugueses. Mas hoje, e cada vez mais, se torna uma necessidade que não tem volta. Não há como não realizar a reforma agrária no Brasil. Eu penso assim, o futuro da sociedade depende de nós, é um conjunto todo, porque se nós ficar esperando pelo governo, com certeza vai continuar a minoria comandando e nós obedecendo. Então acho que é o momento de nós se unirmos, né, juntar forças e lutar para construir uma sociedade melhor. E essas pessoas que estão vivendo na alienação, que consiga construir seus ideais, que não tenham medo, né? Tenho medo de sociedade, não tenho medo da polícia, não tenho medo da elite, porque só assim, nós perdendo esse medo, nós seremos capazes de construir algo melhor. Se nós ficarmos atrás da cortina, né, como se não vamos ter visão nenhuma, nós ficar escondido ali, eles vão mostrar só aquilo que realmente eles querem mostrar para nós. E nós temos que expandir, nós temos que sair dessa cortina para ir para o mundo e ver nossa visão do nosso mundo. Nós temos que construir o nosso mundo e não que eles construam o mundo para nós.